Ô Vini, deixa eu te perguntar uma coisa assim, bem pessoal. Aham. O Marcos é muito carismático, a figura Sim. dele e tal, etc. E você tem a sua história também, que é uma história brilhante e tal. Quando você pensou em assumir esse frontman e tal, bateu alguma dúvida, assim, de como é que eu vou fazer isso? Ficou, assim, alguma... Sim, é natural, porque a ideia de substituir uma pessoa tão marcante dentro de um projeto, ela é assustadora, né? Até o momento em que eu percebi que eu não preciso substituir ninguém. Legal. Pelo contrário, a questão não é essa. O Marco não está sendo substituído, né? O LS Jack precisa seguir adiante. O Marco hoje tem a carreira dele, tem as limitações também, Sim. né? Por conta de tudo que aconteceu, e isso precisa de uma adaptação. Portanto, em muitos momentos isso seria um complicador, né? E foi num papo com o Vitor, que não está presente hoje aqui, porque ele está dormindo, que ele está muito cansado. Ele me dizia da volta do LS Jack com outros cantores. Iam ser, se não me engano, 2 cantores. Um cantor e uma cantora. Foi um jantar que vocês tiveram, né? Isso, a história gente boa. estava comendo uma pizza. Eu costumo dizer muito ruim, inclusive, e muito cara, porque o Vitor ele tem vários talentos, mas escolher restaurante não é um deles. Não é um deles. E aí eu ouvi ele contando sobre isso, com muito entusiasmo, falando que tinha muita vontade de voltar para o palco, porque pô, as músicas são incríveis. Existe uma galera que ama o LS Jack, tem um fã-clube grande até hoje. E, portanto, ia ser assim e tal, não sei o quê. E aí eu falei para ele, olha, eu vou te falar uma parada do fundo do meu coração. Se tem alguém que poderia cantar no LS Jack, sou eu. Cara, que Não legal. consigo ver uma outra pessoa. E estou falando isso com isenção. Estou tentando me afastar da mesa e olhar para isso com a maior frieza possível. Mas por conta das coisas que nos unem, né? Das nossas histórias, né? Da nossa conexão de sempre. Eu estava sempre no estúdio com esses caras, enquanto eles estavam gravando. Bicudo tocou na minha primeira turnê nacional inteira, eu gerei o país com esse sujeito aqui também. Que legal. Então, assim, mas eu confesso que eu falei isso sem pensar, assim, sabe? E aí depois, ele me ligou um dia, estava em Santa Catarina, às 4 da manhã. Claro que eu não atendi, mas deixou um recado dizendo, tá de pé aquela história? Aí eu mandei vários corações, falei, pô, claro, tá de pé. Aí no mesmo dia a gente estava lá em casa, já na churrasqueira, lá tomando uma cerveja. Cara, falou, no mesmo dia, falou, cara, conversei com o Vini, ele soltou essa, você falou, o quê, meu irmão? Vamos ligar pra ele agora. Os Então, três, né? na a gente hora. ligou pro Vini na hora, uma chamada de voz assim, a gente tava tomando um suco à tarde, ele falou, vem aqui pra casa. A gente foi pra lá e dali já nasceu o projeto, cara. Muito rápido, assim. Óbvio, com todos os cuidados, né? E em algum momento vocês chegaram a pensar nisso e não sugeriram? Nem... Nunca, Não, cara. É tipo aquela história... E era que tá- muito louco, tava do lado, né? É. Do lado, assim. O cara sempre... Eu confesso que eu também nunca tinha pensado em nada parecido. Eu estava... Durante muito tempo eu me dediquei à minha vida acadêmica. também outra, Fui né? para a Argentina estudar, me formei em psicanálise. Estava noutra, totalmente, enfim, alijado da história da música. E aí, ouvindo aquilo tudo, falei, tá aí. Assim até que eu voltaria a cantar. Gostaria. E aí mandei. E aí agora... Mal sabia, né? Mal sabia eu. Bora. E aí foi, cara. E aí, A minha mulher diz assim, brincando, fala, se você soubesse que ia dar tanto sucesso, você não teria falado nada, né? Eu falei, não sei. Que legal. Que bom que você se manifestou lá aquele dia, então. Foi, cara. Foi. E a gente está muito feliz fazendo isso, né? A gente já tem uma estrada longa, eu tenho 56 anos. Assim. Tá bem, né, Fez cara? ontem, né? Fiz ontem, É. A gente tem uma estrada longa, assim. Então, assim, para ter entusiasmo para continuar fazendo isso, você tem que estar com tesão, você tem que estar com gente que você gosta, fazendo música que você gosta, senão não justifica. Que tipo de alteração teve que fazer? Eu não... Enfim, Tons, sim, tons, alguns tons. O Marquinhos tem um tom bem mais alto, né? A minha voz caracteristicamente já é para os tons mais graves, então assim, algumas não eu alcançava, mas eu estava tipo no limite dos agudos, então ficava uma coisa estridente, não tinha sentido. Quando você coloca no seu tom, sempre fica muito mais gostoso para cantar e para os outros ouvirem também. Sim. Né? Então a gente teve esse trabalho, esse cuidado. E pessoalmente eu devo te dizer também que é uma responsabilidade cantar uma música que ficou conhecida na voz do Marcos, por exemplo. Então eu me afasto muito da ideia de fazer algo que seja muito parecido,
que não teria sentido, né? Não é um cover, né? Porém, eu também me recordo todo o tempo de que aquilo tem uma marca, aquilo tem uma impressão na vida das pessoas. Portanto, também eu não posso fazer de forma irresponsável, fazer, sei lá, colocar a nota que eu quiser. Não, aquela nota existe e ela tem que ser dada. Então, né, uma linha tênue que separa, sabe, as coisas. Mas pelo fato de você estar tão próximo da história da banda, ajuda muito. É muito mais simples, muito mais simples. E também é muito amigo do Marquinho também. Então tá em casa, cara. Entendeu? Assim, é que pra quem tá de fora assustou no primeiro momento, né? Pra gente não, né? A gente tava acostumado. E pra gente tem uma vantagem que é o frescor que deu. Sim. Né? Dos dois lados. Sim, a gente olha pro lado e pro outro. Tá tocando Carla de novo, tá tocando uma carta, tá tocando Mexe a Cadeira, mas é outra coisa. Outra Carla. Que é a Carla. Exatamente, entendeu? Pra gente ter esse frescor, que é gostoso, né? Eu vou entrar, antes da gente encerrar aqui, eu vou entrar num campo assim mais pessoal, tal. Eu queria até pedir licença para fazer isso, tal. Porque o imprevisto que aconteceu com o Marcos aconteceu com vocês também. Com certeza. Com certeza. Né? Foi um impacto brutal na vida de todos. Como é que foi lidar com isso num primeiro momento, num segundo e até hoje? Como é que é isso? Cara, assim, essa é uma coisa curiosa, que as pessoas nunca, assim, obviamente o Marquinhos foi o grande lesado, não precisa nem falar sobre isso, mas isso impactou não só a banda, mas como as famílias também, cara. As famílias, a equipe toda. Aí, vou te dizer, cara, a coisa é tão agressiva, porque no primeiro momento a gente tinha tirado uma semana de férias, de folga ali, aconteceu o que aconteceu com o Marquinhos. Cara, a gente não imaginava que teria aquele percurso, né? A gente achava que o Marquinhos, um dia depois, ia estar levantando e cheio de gás, né, cara? E não foi o que aconteceu. Então a gente, mal ou bem, cara, a gente ficou acompanhando com aquela angústia ali. Estava gravando o disco que a gente considera o mais legal da carreira. Caramba. A gente pôde escolher tudo, o produtor que a gente queria trabalhar, as músicas, o estúdio, o tempo de estúdio, o tipo de som. A gente estava na crista da onda ali. E naquele momento, o nosso irmão ali, acamado, sem perspectiva, e cada dia era uma luta, cara. Eu lembro quando a gente encontrava lá com o médico lá, o neurocirurgião lá, o cara, que era um top, né? O Niemeyer. E tem uma coisa, foi duríssimo. Ele falou do produtor Marcelo Sequin, que foi que produziu o disco. Ele foi de uma importância, assim, você não tem... Primeiro que a primeira palavra dita pelo Marcos foi pra ele. Quando ele acordou, né? Quando ele acordou. Caramba. 2, ele falou assim, olha, a gente vai continuar a gravar esse disco. Porque senão vocês vão enlouquecer. E a gente deve isso a ele. Caramba, que legal. Então a gente seguiu, isso foi muito louco, porque a gente seguiu, a gente ficou 2 semanas muito baqueados assim, perdidaço. Exatamente. E aí teve esse papo, ele falou, cara, vamos fazer o disco pelo menos pro Marquinho terminar? Vamos. Mas, o Marquinho gravou as vozes, não, cara. E quando ele cantava, nunca cantava de qualquer nota. Ele sempre cantava. Não tinha voz guia, né? Não tinha voz guia, sempre cantava a vida dele. Nesse dia que ele mostrou a Carla, ele não cantou assim, ele cantou como se fosse uma multidão. Então ele sempre levou isso muito a sério. Então os registros que a gente tinha de voz guia, entre aspas, foram usados no disco, cara. As vozes. Assim, cantou pra cacete aquele disco ali. E aí a gente fez esse esforço, entendeu? Eu fiz essa pergunta pra vocês porque, assim, imagino, e aqui eu tô tentando ser o narrador da história, que no primeiro momento era a espera de um milagre, mas depois a espera de um desfecho, né, cara? Porque, assim, não teve um desfecho da história, por assim dizer, durante muito tempo, né? Do tipo, volta, não volta, vai, não vai. E é complicado lidar com isso. É complicado, porque a culpa é sempre do lado mais fraco, né? Não, mas você tá bem aí, você pode tocar, mas eu me sofri também. Sim. Né? Minha família sofreu. Impacto, né? Como espectador próximo, assim, da história, eu posso te dizer que esses caras são músicos do mais alto nível. E como você disse, isso impactou a vida não apenas do Marcos, mas a vida deles também, a vida das famílias e tal. E durante muito tempo esses caras ficaram completamente isolados disso tudo, aguardando esse tal desfecho, que não vinha nunca, né? Então, num certo momento, o sentimento foi de desilusão mesmo, de desalento. Falou, bom, então acabou, não tem mais o que ser feito. É isso, acabou o LS Jack. O que também não é justo.